Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje vamos falar sobre as divergências entre decisões proferidas pelas instâncias penal e administrativa sobre o mesmo ato ilícito praticado por servidor público. O que acontece quando uma esfera absolve, a outra condena o mesmo acusado? Existe um consenso das instâncias nessas decisões? A dissertação é do mestre em Direito Antônio Rodrigo Machado. Sanções e penas. A independência entre as instâncias administrativa e jurisdicional penal. Dissertação apresentada à banca examinadora do programa de mestrado do Centro Universitário de Brasília, como exigência para a obtenção do título de mestre em Direito. Sob orientação do professor doutor Paulo Carmona. O ordenamento constitucional brasileiro garante estabilidade ao servidor público. Não está entre as possibilidades de exoneração do servidor a dispensa sem qualquer motivo. Como consequência, a dispensa está condicionada à aplicação de uma penalização. O servidor público só pode ser demitido mediante processo administrativo disciplinar ou decisão judicial, em que, após o contraditório e a ampla defesa, fique claro que cometeu infração administrativa, ato de improbidade ou crime. Para debater este assunto com a gente, participam do programa os doutores em Direito, Marilda de Paula Silveira e Sandro Lúcio Dezan. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui no Academia e já peço ao Antônio Rodrigo que faça a sua exposição inicial para que o espectador em casa possa entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora, já que seus convidados já conhecem o seu trabalho. Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Matula. É um prazer enorme a gente falar sobre um trabalho que tomou muito do nosso tempo ao longo do programa de mestrado e a gente pôde, durante alguns anos, fazer uma análise dessa, digamos, dessa realidade tão interessante do ponto de vista do controle dos atos administrativos, do controle judicial da atividade pública. Nós que observamos ao longo do tempo, desde 2015, o assunto corrupção tomou a vida dos brasileiros. Durante muito tempo, nós tínhamos a corrupção na lista dos 5 maiores problemas do nosso país, mas a partir de 2015 passou a ser o principal problema nas pesquisas feitas com os nossos cidadãos. Então, nós tivemos também, ao longo da última década, um aumento da legislação anticorrupção. Essa legislação anticorrupção foi inovada com a Lei 12.850, que é a Lei de Combate às Organizações Criminosas, com a Lei Anticorrupção, e cada vez mais os instrumentos de combate aos ilícitos dentro da administração pública vêm tomando corpo no nosso ordenamento jurídico. Preocupado com isso, eu passei a fazer a pesquisa sobre essa separação das instâncias quando o mesmo assunto, o mesmo ato ilícito, ele é averiguado por autoridades diferentes. Vejam vocês que um servidor público, um agente público, ao cometer um ato de corrupção, um ato específico de corrupção, ele poderá responder uma ação penal, uma ação de improbidade, no caso dos servidores públicos, um processo administrativo disciplinar. Se houver a participação de uma empresa, poderá também responder um processo administrativo de responsabilização, oriunda da Lei 12.846, e até mesmo uma ação judicial de responsabilização. Afora outras instâncias que podem acontecer, um Conselho de Fiscalização Profissional, Tribunal de Contas. Então, todas essas autoridades vão se debruçar sobre o mesmo fato. Então, dentro dessa perspectiva, eu faço um recorte dentro da minha pesquisa para que a gente possa fazer análise do julgamento penal, né, julgamento da jurisdição penal, sobre aquele mesmo fato que vai ser também decidido na esfera administrativa. Nós temos duas hipóteses de vinculação da instância penal sobre a instância administrativa. A jurisprudência, a doutrina e a legislação estabelecem que, quando aquele fato teve uma resposta da jurisdição penal negando que houve o crime, né, negando a materialidade, e também quando ele nega que aquela pessoa acusada é o autor, de forma peremptória, de forma explícita, negativa de materialidade, negativa de autoria, a instância administrativa vai ficar vinculada à decisão da instância penal no caso da absolvição. Então, se o indivíduo que foi acusado na instância penal, ele foi absolvido por negativa de autoria, negativa de materialidade, ele não poderá ser condenado na esfera administrativa. Mas a pergunta que eu faço é, e nos demais casos?
quando o Estado, através da sua jurisdição penal, vai se debruçar sobre aqueles fatos, mas diz que não existem provas suficientes para a condenação do indivíduo. Pode, na instância administrativa, simplesmente fazer a aplicação da sanção mais grave, como é o caso da demissão, ou pode até aplicar uma pena, uma sanção. Eu faço o recorte de que pena, apenas para fins didáticos, apenas para a finalidade da pesquisa ficar um pouco mais fácil na descrição do texto, eu digo que pena é a medida aflitiva aplicada pela jurisdição penal e sanção eu vou chamar a medida aflitiva aplicada na instância administrativa. Então, nesses casos em que há absolvição por insuficiência de provas, por ausência de provas, a instância administrativa ela fica totalmente livre para aplicar qualquer tipo de sanção, ou a gente precisa ter um diálogo do resultado penal, da coisa absolutória, da coisa julgada absolutória na esfera penal, e essa decisão administrativa fazendo aí uma pesquisa na jurisprudência, uma pesquisa na legislação, para que a gente possa ter diante dessa mesma pessoa jurídica, porque se nós estamos falando do Estado, a gente está falando do Estado através do Poder Executivo ou da administração pública no sentido mais amplo, e do Estado através do Poder Judiciário. Esse mesmo Estado ele pode ser incoerente ou ele precisa de alguma forma estabelecer critérios para uma conexão ou pelo menos uma aproximação entre as decisões. Perfeito. Bom, eu vou começar já a primeira rodada aqui de questões e eu convido a doutora Marilda para fazer a primeira questão sobre esse assunto que a gente está falando. Fique à vontade, seja bem-vinda. Minha primeira questão, Rodrigo, é para o telespectador. Qual foi a conclusão a que você chegou? Tem essa comunicação? Como é que se estabelece esse limite, então, para o judiciário ou para a esfera administrativa tomar sua decisão? Essa independência entre as instâncias, ela é decorrente do princípio da separação de poderes, né? Nós temos aí poderes diferentes, com funções típicas e atípicas diferentes, e quando existe essa separação, no artigo 2º da Constituição, a gente vai falar sobre a independência entre os poderes, mas também nós vamos falar da necessidade de harmonia. Então, a busca é por uma harmonização. Nós não precisamos ter uma separação tão distante assim. O objetivo da pesquisa, ele vai se debruçar também pelo conflito entre os princípios constitucionais. Então, nós vamos ter aí o princípio da segurança jurídica, que você conhece muito bem, até porque foi um dos temas da sua tese de doutorado. Nós temos aí, Marilda, o princípio da segurança jurídica através do respeito à coisa julgada, o princípio da presunção de não culpabilidade, né, a presunção de inocência, e nós vamos ter do outro lado a separação de poderes. Dentro desse conflito constitucional, através de uma ponderação, eu chego à conclusão de que, se houver uma absolvição na instância penal por insuficiência de provas, isso pode dar causa a uma revisão administrativa na esfera sancionadora da administração pública, na esfera disciplinar, em que a autoridade administrativa vai ter que se debruçar sobre os fundamentos da decisão penal e poderá chegar à aplicação de uma nova dosimetria, de uma nova reflexão daquela pena, daquela sanção. Muitas vezes a absolvição na esfera penal pode fazer com que a sanção de demissão se transforme numa sanção de suspensão, aplicando o critério de dosimetria a partir dessa análise da instância penal. Antônio Rodrigo, alguém em casa, de repente, pode estar se perguntando, quando está assistindo a gente fazer essa discussão aqui, por que duas esferas, né? Qual é a necessidade? Explica para o espectador por que é importante você ter a penal e a administrativa, ou não é importante, é excessivo? Cada instância ela vai estar vinculada a um regime jurídico próprio. Quando eu falo regime jurídico, para quem está nos ouvindo, leis específicas. Então, por exemplo, nós vamos ter a legislação penal, nós vamos ter a legislação da improbidade administrativa, que tem um caráter administrativo, mas ela tramita sob o processo civil, e nós vamos ter a instância disciplinar. Essa instância disciplinar é uma instância mais próxima do servidor por parte da administração pública, porque é oriunda do poder disciplinar, o poder de comando da administração pública. É o poder que o chefe tem, na verdade, o dever que o chefe tem, que diante do exercício equivocado das relações funcionais, ele tem a obrigação de fazer a apuração daquele ilícito. Então, o mesmo ato, ele vai ferir a legislação penal, a legislação de improbidade administrativa e a legislação disciplinar. E no caso da legislação disciplinar, tem uma proximidade maior com o gestor,
Muitas vezes um ato ele vai ser uma infração administrativa, mas não vai ser um crime. Então, nesses casos, nós vamos ter uma independência total, porque a gente não vai falar de que aquele mesmo fato vai ser apurado na jurisdição penal. Ele vai ser apenas apurado no âmbito da administração pública. Então, são objetivos diferentes da lei. O penal ele vai ter um caráter de abrangência mais social. É aquele ato que acaba ferindo um bem jurídico de proteção por parte de toda a sociedade. Na infração disciplinar, o bem jurídico que vai ser defendido ali é a função administrativa. É o bom exercício da função administrativa. Lembrando que a administração pública ela serve para quê? Para prestar um bom serviço, para atender a comunidade, a necessidade da sociedade. Ela serve para organizar a nossa vida no exercício do poder de polícia, limitando a liberdade, a propriedade do cidadão em prol do interesse público. Muitas vezes o Estado, a administração pública, ela vai ser utilizada para fomentar, para dar incentivos a diversas atividades que nós temos como necessárias à vida social. Então, quando um servidor pratica uma infração disciplinar, ele está ferindo isso. Esse funcionamento da administração pública, essa prestação do serviço público, essa prestação da polícia administrativa regulando a vida das pessoas. Então, nesse caso, essa proximidade com a administração pública vai fazer com que nós tenhamos leis que vão regulamentar aquela atividade e proteger a sociedade do mau uso da função administrativa. Então, essa independência é porque cada uma das instâncias vai defender um bem jurídico diferente. Então é importante que seja assim mesmo, né? Não há É dúvida. importante que exista isso até para gradação. Nós precisamos entender que nem todo ato que vai ser considerado uma infração administrativa deve ser considerado um crime. Nós temos aí muitas funções no exercício da atividade pública que elas precisam ser regidas, executadas de uma determinada maneira. E muitas vezes aquela falha que o chefe vai identificar como sendo um erro, não necessariamente vai precisar ser resolvido como um problema de improbidade administrativa, que é a desonestidade, que é a má-fé, que é a corrupção, ou, muito menos, um crime. Então, fiquemos apenas na instância administrativa para resolver os grandes, aliás, a imensa maioria dos problemas no exercício do trabalho do servidor público. Perfeito. Doutor Sandro, seja muito bem-vindo. Por favor, faça uma questão para o Antônio Rodrigo. Muito obrigado. Doutor Antônio Rodrigo, partindo da premissa que você colocou aqui para nós, da primazia da instância penal, ou seja, da prevalência da instância penal nesses dois casos quando a sentença penal decide sobre a autoria, inexistência da autoria ou inexistência da materialidade, a pergunta que eu tenho é: há prevalência também da instância persecutória processual penal sobre a instância administrativa? Sentença penal nós sabemos que existe nesses dois casos, mas da persecução processual penal sobre a persecução administrativa, existe a prevalência também? Nós vamos ter isso. Esse é um tema muito interessante da pesquisa, porque nós vamos ter aí uma independência procedimental. A independência procedimental ela é algo que eu reconheço e a gente não fiz qualquer espécie de contestação, porque ficaríamos bastante restritos na atuação do trabalho cotidiano se a gente imaginasse que aquela instrução probatória feita por uma comissão disciplinar, ela ficaria refém da instrução probatória feita na jurisdição penal. Então, eu reconheço a independência entre os ritos, não acredito que haja uma possibilidade de sobrestamento da instância administrativa, esperando a instância penal, nós teríamos aí um resultado de ineficiência, porque muitas vezes a resposta na instância disciplinar, ela precisa ser imediata, ela precisa ser mais rápida. A instância administrativa ela vai ter um prazo aí para conclusão do PAD, né, de 60 dias, prorrogados por mais 60 dias, com 20 dias para decisão. Então nós temos aí prazos muito curtos para dar uma resposta àquele ilícito praticado pelo servidor, ou, no caso, aquele suposto ilícito praticado por um servidor, porque um bom resultado de um processo administrativo disciplinar não significa condenação, significa julgamento, seja pela absolvição, seja pela própria condenação. Então, eu entendo que essa independência entre as instâncias, hoje, na atual legislação, ela não tem espaço nas questões procedimentais. Cada um dos procedimentos, cada um dos processos vai tramitar de forma independente e a minha conclusão é uma conclusão que busque esse diálogo após a instância mais importante se pronunciar. E aí entra a questão que, se no caso da negativa de autoria e da negativa de materialidade, nós vamos ter uma obrigação de vinculação, é porque, em alguma medida, o próprio ordenamento jurídico entende que a instância penal ela é superior. Não existe, salvo nas questões dos crimes tributários,
não existe no conjunto geral do nosso ordenamento jurídico a hipótese de vinculação da instância administrativa sobre a penal. Nos crimes tributários nós vamos ter isso em relação ao crédito, em relação à resolução administrativa daquele problema. Mas, no geral, é a instância penal, pelo fato de ter uma ambientação muito mais forte no trato com a acusação. Historicamente, o direito penal, a partir da Revolução Francesa, com o primeiro Código Penal, ele tem uma facilidade muito maior em lidar com o direito dos acusados em geral. Em contrapartida, nós temos o processo administrativo disciplinar como um instrumento muito fácil da prática de arbitrariedades quando o agente público pratica o desvio de finalidade. O processo penal é muito mais certo na garantia do direito dos acusados em geral, algo que eu também trabalho na minha pesquisa, falando sobre diversos institutos, diversos direitos, diversas garantias que a Constituição vai indicar, vai definir, não apenas para o acusado na esfera penal, não apenas para o acusado na esfera processual civil, mas também para o acusado na esfera administrativa. Perfeito. Eu peço licença ao expositor, também aos convidados. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aqui na Academia. Até já. Estamos de volta com o programa Academia. Hoje estamos falando sobre as divergências entre decisões proferidas pelas instâncias penal e administrativa sobre o mesmo ato ilícito praticado por servidor público. A dissertação é do mestre em Direito Antônio Rodrigo Machado. Estão aqui com a gente também os doutores em Direito Marilda de Paula Silveira e Sandro Lúcio Desan. Bom, eu já começo pedindo mais uma questão do doutor Sandro para o Antônio Rodrigo. Doutor Antônio Rodrigo, uma outra questão que me intriga muito seria o ne bis in idem. Quais os elementos do ne bis in idem que nós poderíamos concluir haver dupla punição pelo mesmo fato entre instância penal e a instância sancionadora, administrativa sancionadora? Esse é o tema. O ne bis in idem, para quem está nos assistindo hoje, é um princípio oriundo da segurança jurídica que faz com que um cidadão acusado por um ilícito ele não possa ser punido duas vezes pela mesma prática, pelo mesmo conjunto fático. Hoje, a doutrina administrativista se debruça bastante acerca do tema, né? Na Europa, isso tem ganhado grandes proporções. Dentro do nosso trabalho, eu faço uma análise do ne bis in idem, indico uma possibilidade de que a gente venha a estabelecer mecanismos, institutos que trabalhem o tema do ne bis in idem dentro do nosso direito brasileiro, mas eu vou seguir a doutrina tradicional, muito embora tenha tido uma vontade de ser um pouco mais arriscado. O Alexandre Nieto doutrinador que trabalha muito o tema, ele tem uma postura mais tradicional da independência entre as instâncias não significar ofensa ao ne bis in idem, e eu faço uma seguinte ponderação. Muito embora compreendamos que são sanções diferentes, de legislações diferentes, mas não dá para a gente decidir ou definir que não há aí uma dupla aplicação de sanção em decorrência do mesmo conjunto fático. Então, eu faço essa análise crítica, pontuo, mas não me aprofundo, fazendo a sequência do trabalho dentro da doutrina tradicional, que compreende que o ne bis in idem não se aplica, né, não há uma ofensa ao ne bis in idem quando nós estamos falando de regimes jurídicos distintos, né, tanto da legislação penal como da legislação administrativa. Vejamos que nós temos, dentro do nosso direito hoje, esse ato ilícito praticado por um agente público que pode significar, sim, um ato de improbidade. Então, por exemplo, um servidor que ele responde, eu tenho o seguinte conjunto fático, um servidor que é dono de uma construtora e ele vai participar de um processo licitatório no município vizinho e se utiliza até de um documento do seu trabalho original, dentro desse ato de corrupção. Ele vai responder uma ação penal, uma ação de improbidade, um processo administrativo disciplinar. A empresa dele também vai responder um processo administrativo de responsabilização da lei anticorrupção e todas essas sanções que vão ser aplicadas por autoridades diferentes vão definir se aquele ato daquele servidor foi de fato um ato de corrupção ou não. Então, nós poderíamos ter o ne bis in idem para dizer várias sanções foram aplicadas dentro do mesmo conjunto fático e nós precisaríamos
que essas diferentes autoridades, muitas vezes pode chegar a 7 autoridades diferentes, de alguma maneira pudessem dialogar. Alguns autores vão indicar, inclusive, que nós precisaríamos ter uma estrutura legislativa que garantisse que essas diferentes sanções fossem aplicadas dentro do mesmo processo ou por uma mesma autoridade, porque nós vamos ter na instância administrativa, Matula, a possibilidade de suspensão dos direitos políticos, da perda da função pública, de multa, ressarcimento ao erário, isso na instância da lei de improbidade administrativa. Na ação penal nós vamos ter a pena de prisão e também nós podemos ter a perda do cargo. Então nós vamos ter na instância administrativa aí a perda do cargo, a demissão, como a pena mais grave. Então o ne bis in idem, de acordo com a doutrina tradicional, mas em franca mutação, ele não seria considerado um instituto ultrapassado, porque nós estamos tratando aí de leis diferentes, regimes jurídicos diferenciados. A gente poderia explicar para o espectador qual é a diferença, nesse caso, do ilícito do servidor público? Ele está cometendo uma improbidade administrativa ou um ato de corrupção? Ou os dois? Como é isso? A classificação de improbidade, a gente pode dizer que improbidade é corrupção. Para ficar um pouco mais fácil, o ato de improbidade é um ato tipificado na lei de improbidade administrativa, na Lei 8429, que vai ser tipificado como dano ao erário, enriquecimento ilícito ou um ato de desonestidade, de má-fé contra a administração pública que ofenda os princípios da administração pública, né? Nós temos aí princípios como legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, impessoalidade. São princípios estabelecidos na Constituição que precisam ser seguidos pelos agentes públicos. Então, quando se pratica um ato de má-fé, um ato de deslealdade em relação ao Estado, em relação à administração pública, nós poderemos ter esse servidor respondendo uma ação de improbidade, que é uma ação judicial que vai tramitar na esfera processual civil, mas esse mesmo ato também vai gerar um crime, ou perdão, vai ser tipificado como crime. Então nós podemos ter aí um crime de corrupção passiva, um ato de improbidade de enriquecimento ilícito e, paralelamente aí, esse mesmo ato de pedir essa propina vai gerar também uma infração administrativa, vai tramitar um processo administrativo disciplinar que ao final poderá aplicar uma sanção para esse servidor por aquele ato de pedir propina que também foi apurado pela ação penal e também foi apurado na ação de improbidade. Ótimo. Doutora Marilda, por favor, fique à vontade para fazer mais uma questão. Então, Rodrigo, seu trabalho se preocupa muito com os processos disciplinares que os servidores respondem perante a administração pública, né? Como eles são afetados pelos processos penais. Acontece que na administração pública, dentro da esfera administrativa mesmo, os servidores às vezes não respondem um processo só, né? A gente brinca que depois que aparece uma infração, aquilo ali vira uma corrida de obstáculos. Você mesmo disse que podem aparecer 7 processos judiciais vários e administrativos vários. E às vezes esses processos administrativos estão em lugares diferentes. Então, por exemplo, um servidor que usa um dinheiro público com ato de corrupção e esse dinheiro tem parte da União, ele vai responder, pode responder no município, no Estado e na União. Como é que fica isso entre as instâncias administrativas e como é que isso se afeta também por eventual processo penal ou de improbidade, que eu sei que não foi o foco do seu trabalho? Mas eu quero saber como é que essas coisas conversam e como é que o servidor sabe que ele não vai responder 1000 vezes pela mesma coisa, né? Na instância administrativa, nós vamos ter aí a aplicação do ne bis in idem. Claro que o servidor que está vinculado a uma pessoa jurídica só, ele vai responder processos que, na maioria das vezes, vão ser processos destinados apenas ao ressarcimento ao erário, porque o poder disciplinar sobre esse servidor vai ficar apenas a cargo do ente federativo ao qual ele é vinculado. Então, a aplicação de demissão, de suspensão ou de uma advertência ou uma censura, a depender de qual seja o estatuto daquele servidor, vai ficar a cargo da pessoa jurídica que ele esteja vinculado diretamente. Os outros processos vão ter natureza sancionadora, mas apenas do ponto de vista do ressarcimento. Então, esse ressarcimento por esse servidor, a não ser que ele esteja vinculado a uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica também poderá ter uma pena de proibição de continuar fazendo qualquer tipo de contrato com a administração pública, mas ele, agente público, ele vai ter essa vinculação disciplinar, através do poder disciplinar da sua chefia, né, do ente federativo ao qual ele esteja vinculado, e as demais instâncias vão ter natureza eminentemente ressarcitória, buscando o ressarcimento daquela verba que seja federal, estadual e na municipal dentro do processo administrativo disciplinar propriamente dito.
Então, nós vamos ter aí uma proibição de que diversas penas, diversas sanções administrativas sejam aplicadas por entes federativos diferentes, porque apenas o ente que ele esteja vinculado é que poderá ter essa possibilidade, a competência para aplicar essas penas oriundas do Estatuto. Lembrando que cada servidor público ele está vinculado ao seu ente federativo e tem obrigações, proibições, tipos infracionais exclusivos daquele ente federativo, né? Quando a gente chama de servidor público estatutário, é porque cada servidor estadual, municipal ou federal está vinculado a um estatuto diferente. A doutrina chama de estatuto, a legislação vai chamar de estatuto, mas na verdade é uma lei que vai tratar daqueles servidores. Doutor Rodrigo, eu quero saber agora, eu vou aproveitar essa oportunidade de ouvir dos nossos especialistas, pensadores sobre o tema que a gente está falando aqui, sobre as sanções. Eu vou começar com o doutor Sandro. Doutor Sandro, nessa questão das sanções, da independência dessas esferas, né, penal e administrativa, eu queria que o senhor falasse sobre isso, se há uma importância nisso de fato, que seja independente assim. Realmente é de suma importância. E o que traz independência, como o doutor Antônio Rodrigo muito bem esclareceu, são regimes jurídicos distintos. Então, se a legislação prevê independências de sanções por infrações distintas, um único fato, mas com repercussões distintas em várias searas do direito, protegendo vários bens jurídicos do direito, isso é, de fato, relevante para o adequado convívio social e para a organização do Estado, da máquina pública e da conversa, digamos assim, com a instância penal e processual penal. Então, de fato, há uma grande relevância em previsões, desde que não haja internamente, num único regime jurídico, sanções repetidas por um mesmo fato. Então, dentro de um regime jurídico, por exemplo, dos servidores públicos civis da União, não é admitido punição dupla pelo mesmo fato. Mas essa repercussão pode ser extramuros desse regime jurídico, desse sistema jurídico, para abarcar outras searas do direito e, assim, melhorar a malha de repreensão da conduta ilícita. Perfeito. Doutora Marilda, qual é a sua visão sobre isso? Concordo com o professor Sandro. É um desafio muito grande para a administração lidar com isso, considerando as decisões judiciais, né? Mas veja, há duas etapas nesse processo. Uma é verificar se houve um ilícito mesmo. E cada pessoa olhando para aquele fato pode chegar a uma conclusão diferente, né? A gente precisa dar um jeito de uniformizar isso. Outra etapa é qual sanção eu vou aplicar, né? Essa consequência, ela é um pouco diferente. Então, veja, o que o Rodrigo está dizendo é que nessa fase inicial de definição de se isso está errado ou está certo, a gente também precisa chegar a uma uniformidade. Mas como as sanções são diferentes, pode chegar um caso em que a instância administrativa diga que isso aqui, mesmo sendo ilícito, não tem sanção ou tem uma sanção baixa. Na esfera penal, a pessoa pode ser condenada a uma pena de prisão ou não, e na esfera judicial, eventualmente, um ressarcimento, e isso não pode conflitar. Eu não posso ser obrigada a devolver o dinheiro na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Né? Faz todo sentido. Antônio Rodrigo, tem alguma previsão de transformar o trabalho em um livro, uma publicação? Sim, já está na editora, nós estamos prestes a fazer o lançamento e eu me comprometo a voltar aqui na TV Justiça para trazer a capa do livro, para trazer o livro e fazer essa apresentação e agradecer mais uma vez por poder expor essas ideias que a gente trabalhou tanto na nossa pesquisa aqui nesse programa tão gabaritado, tão especial, que é o Academia, nessa emissora que faz tão bem à nossa sociedade, ao nosso país. A gente é que agradece, viu, Antônio Rodrigo? E seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado também aos nossos convidados que vieram aqui fazer essa discussão. A Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra de programas anteriores na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.